o cara que impactou a minha vida depois de Jesus. Quero chamar aqui o pastor Douglas. Uma pessoa que eu acho que não precisa nem de introdução, né? É dois. Esse homem aqui, a gente se conheceu o quê? Um ano? Um ano e meio? Um ano, né? Um ano. Ano passado a gente se conheceu na reunião de pastores. Segunda reunião de pastores, isso. Aí a gente viu que tinha muita coisa em comum, né? A única coisa que estraga ele é que ele não é corintiano. Mas graças a Deus a esposa é. Não, palmeirense. Ah, não! É um casal. Eu pensei que ela era corintiana, mas tá tudo bem. Mas continua salva do mesmo jeito. Tá? Aleluia. A única diferença é que não tem mundial, né? É verdade, começou. Moço, eu aprendi a amar o pastor Douglas de todo o meu coração, porque realmente ele se tornou um amigo, um irmão, né? A gente é um irmão de diferente pai, diferente mãe, né? Como eles dizem. Mas a gente se tornou irmão. A gente tem muito em comum. Nascemos no mesmo ano. Ele faz aniversário em fevereiro, eu faço aniversário em março. Nascemos em 78. Só algumas... Não foi um mês de diferença, né? Não deu. Nem um mês dá. A careca tá igual. A barba tá igual. E a barriga tá igual. E estamos basicamente combinando. Então, a palavra está com ele hoje. Deus te use. Seja um vaso na mão do Senhor. E tenha toda a liberdade. Levante sua mão aqui para a gente orar por ele. Pai, em nome de Jesus, eu peço nesse momento que o Senhor venha sobre a vida do pastor Douglas, Senhor. Que ela venha ser um vaso, Senhor, ousado nas tuas mãos e ele venha transbordar sobre a nossa vida, Senhor. Porque nós estamos aqui, Senhor, para ouvir aquilo que tu tens preparado para nós. Que essa palavra, Senhor, venha do trono, Senhor, para nos confrontar, que ela venha para nos mudar e que ela venha, Senhor, nos impactar, Senhor, e que nós saímos daqui, Senhor, diferente da maneira que nós entramos. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço, ó Pai, no santo nome de Jesus, e todos digam amém. Contigo, Marcos. Obrigado. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, boa noite. A gente não convida qualquer um para a festa de aniversário, né? E pensando nisso, me agrada o coração saber que fazemos de fato parte da família, ao ponto de ter sido estendido este convite, esse privilégio de estar aqui com vocês, celebrando mais um ano do Ministério Vida, 4 anos, né? E deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas a estatística, infelizmente, diz que a porcentagem maior é de que igrejas não sobrevivam ao primeiro ano. E, para honra e glória do Senhor, estamos celebrando 4 anos de Ministério Vida, né? Então, isso tem a ver com o seu coração voltado a fazer a parte que lhe cabe servindo ao Senhor. Todos somos servos, o microfone não distingue homens, mas as atitudes distinguem. Então, não é porque você talvez não esteja aqui em cima que a sua responsabilidade seja menor do que aquele que prega. E para que possamos celebrar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, que você cada vez mais incline seu coração ao Senhor e saiba que você foi chamado para uma obra. A palavra de Deus diz que fomos reconciliados com Cristo e nos foi dado o ministério da reconciliação a fim de que reconciliemos outros com Ele. Então, começo agradecendo pelo convite e dizendo que você também não está isento
da responsabilidade de carregar o outro lado do piano na companhia do vosso pastor. E como ele disse, eu faço das suas as minhas palavras, meu pastor, te amo de coração. Você foi um presente que o Senhor trouxe à minha vida nesse ano de 2025. Você e sua família. Então, dito isso, aleluia. Quero falar que é a primeira vez nesse ano que eu estou segurando o microfone e estou com frio na barriga, Serginho. Estou suando, não sei se é o heater, mas tá desligado? Eita! Então é o peso da responsabilidade, né, de poder falar com os irmãos, falar com a igreja. E celebrar aniversário, né, no comecinho do ano é de fato viver a mudança de um ciclo em todos os aspectos, né? A gente chega no fim do ano fazendo as nossas famosas promessas, né, de sempre. Segunda eu começo a academia. Segunda-feira eu começo a dieta. Já já eu começo os planos que acabaram ficando para trás. E os planos que ficaram para trás, se você ainda continua pensando neles, é porque por algum motivo, né, você não se dedicou suficientemente para realizá-lo. Você priorizou alguma coisa em detrimento desse plano. Você priorizou algo em detrimento, né, de realizar outro. São sacrifícios feitos, ofertas feitas. E nós chegamos nesse início de ano, projetando 2026. Mas eu quero te lembrar que é importante olharmos para trás. A gente planeja o futuro, mas é o passado quem nos ensina. Queria abrir um aspas aqui. Estou olhando para os meus irmãos. Obrigado, New Time, pelo suporte que você tem me dado. Obrigado por sair lá da Bay Area e vir aqui e honrar. O Senhor retribua na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Me perdoem, não podia dar continuidade em agradecer aqueles que têm me sido suporte. Amém? Claro que toda a glória, toda a honra é do nosso Senhor, merecedor disso. Mas aprove que na Bay Area Ele levantou atalaias que têm me ajudado. Aleluia. Então, estava falando de agenda, né? Eu e o pastor teve a oportunidade de rapidamente falar das nossas agendas. Ele disse, minha agenda está pronta. Eu disse, eu também estou com a agenda pronta. Ele disse, eu tenho eventos que quero te incluir. Eu disse, eu também tenho eventos que quero te incluir. Então vamos compartilhar isso. E esse é o primeiro plano de todos nós. Uma agenda. A gente planeja férias, a gente planeja viagens, a gente planeja eventos, a gente planeja coisas pessoais. Eu quero te dizer que tudo isso é lícito. O Senhor nos permite fazer planos. Porém, todavia, no entanto, entretanto, não obstante, já que os homens fazem planos, mas o Senhor é quem vai conduzir os seus passos nesse ano de 2026. A sua agenda não faz sentido se Deus não estiver inserido nela. A sua agenda é só um calendário sem Ele. E que na sua agenda de todo ano, em todos os dias, eu nem sei se esse ano teremos 365, acho que sim, né? Não é um ano bissexto. Então que sejam 365 dias na presença de Deus. E eu escrevi aqui algo que diz, novos anos sempre trazem novos planos, mas Deus costuma usar novos ciclos para trabalhar pessoas, não agendas. Deus quer trabalhar você, não a sua agenda. Deus quer pessoas segundo o seu coração, não uma agenda segundo os seus planos. Porque quando somos segundo o coração de Deus, a nossa agenda passa a ser automaticamente de Deus. E aí me veio, né, a história do povo de Israel sendo liberto do Egito. Não quero nem me ater tanto a isso, porque eu quero acreditar que você conhece a história do povo de Israel.
quero acreditar que ainda que você não tenha lido Bíblia, você foi ministrado sobre isso. O povo que, por 40 anos saiu do Egito e até o tempo de chegar em Canaã. Isso me trouxe alguns insights que eu quero compartilhar com vocês. Insights do tipo ciclos, como a Ministério de Vida, fica na cabeça, New Time, como a Ministério de Vida está completando aqui mais um ciclo de vida, e adentrando um ano novo com projetos, com planos. Eu quero dizer uma coisa, esse plano ele conta com você, a agenda dessa igreja ela conta com você, a agenda dessa igreja tem que ser a sua agenda, meu irmão, porque se não for tem alguma coisa errada. Eu falo isso com todo carinho, que isso também serve lá na New Time. Sabe, quando a gente planeja algo, a gente não planeja para nós. Sabe, quando eu peguei o calendário de 2025, sabe, e se eu olhar, não tem nada para mim, ainda que eu pudesse inserir aquilo. E a verdade é que, quando nós nos dedicamos em dar o nosso tempo para que a agenda da igreja se cumpra, nós estamos servindo ao Rei, não ao pastor Glauber, que eu amo tanto. Mas ele é um cooperador junto com você para que o reino seja edificado através de eventos, através de programação. Então, o povo sai de Israel. Desculpa abrir esse colchete, mas estou fechando aqui esses parênteses. O povo sai do Egito, O povo de Israel sai do Egito. E aí começa um novo ciclo. E durante este período, esse povo ele tinha que apresentar sacrifícios. Alguns, a palavra de Deus diz que alguns eram diários. Todos os dias tinham que ser levados sacrifícios. Existem sacrifícios que eram anuais. E aí, isso me fez pensar que anualmente, em toda virada do ano, porque o planeta Terra deu uma volta ao redor do Sol, ou ao contrário, a gente se coloca na posição de pensar que eu preciso fazer algo novo. Eu preciso fazer algo diferente. E volto a dizer, talvez o que você deixou de fazer tenha sido porque você deixou de priorizá-lo. Então, quando nós olhamos para o povo de Israel fazendo sacrifícios, levando ao altar sacrifícios, e eu quero trazer 4 elementos para essa mensagem. O primeiro elemento é o altar. O segundo elemento, e eu vou te falar o que o altar no meu coração, à luz da Bíblia, significa: lugar de julgamento, onde a expiação dos meus pecados é feita, é o Senhor julgando aquilo. Que coisa maluca. As pessoas punham a mão sobre a cabeça dos seus animais e transferiam a responsabilidade, e esse animal era sacrificado. Então, falando do sacrifício, o sacrifício é a substituição. Aí, então, depois do sacrifício era tirado o sangue e aspergido. E o sangue, que é um outro elemento, o terceiro elemento, fala do preço da expiação, uma vida derramada. E por último, tinha a fumaça, que conectava o céu à terra, e a fumaça tinha um significado de aceitação. A fumaça era Deus aceitando o sacrifício. E a pergunta que não quer calar é: por que anualmente eram feitos sacrifícios? Por que haviam sacrifícios que eram necessários serem feitos diariamente? E a resposta é: tinha muito pecado. E a gente começa ciclos tentando deixar os pecados do passado e não cometê-los no futuro. E são planos de todos nós para um ano que se inicia. É o plano que a gente faz. Muitos adentraram 2026, lutando contra pecados. Muitos adentraram 2020. Meu irmão, eu não quero, considerar pecado o adultério. Quero considerar pecado
a vez que você falou de alguém. Eu quero considerar pecado as mentiras que você contou, mesmo as pequenas mentiras. Eu quero considerar pecado tudo aquilo que não agrada a Deus. E existem pequenas coisas que não agradam a Deus. A gente foca no maior. E aí a gente esquece de cuidar daquilo que é menor. Mas isso não quer dizer que não seja pecado. Aí a gente adentra um novo ciclo, olhando para um novo ano, olhando para um novo tempo. Som, voltou aqui. Voltando aqui para o meu rascunho, eu quero falar aqui um pouquinho sobre Gênesis 22. Aliás, pastor, quanto tempo eu tenho? Aleluia. Bem, quem me dá 5 minutos? Ganhei 5, 10, 15 minutos. Ganhei 15 minutos. Tá bom. Aleluia. Quero ler com você Gênesis 22, os primeiros versículos. Diz assim, vou ler nessa versão aqui, ó. Está na NVI. Se você não se importar, vou ler na NVT aqui, ó. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Deixa eu ler de novo. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Deus disse: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. E a minha pergunta acerca desse versículo é: sobre o que esse versículo está falando? Alguém? Entrega? É uma pergunta, responde aí, me ajuda. Confiança em Deus. Aleluia. Submissão. E é interessante ver que... Volta ao versículo número 1, por favor, meu irmão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. A gente termina além de Isaque, parece que a mentalidade fica ali. Isaque era o sacrifício. Mas Deus não queria necessariamente um sacrifício. Deus queria provar o coração de Abraão. Deus nunca quis o filho. Deus sempre quis o pai por completo. E eu quero fazer uma analogia acerca dos nossos planos futuros. Eu quero fazer, tentar trazer aqui com singeleza de coração e muita humildade, a figura do altar. Falei de 4 elementos: altar, sacrifício, sangue e fumaça. Mas principalmente eu quero falar do altar. Porque aquele altar não era para Isaque. Aquele altar era para Abraão. E a verdade é que nós temos ocupado o altar, terceirizando o sacrifício. Nós temos terceirizado o altar quando nós, não priorizamos Deus. Nós, colocamos algo ali tentando representar a pessoa que somos, como se estivéssemos fazendo sacrifício. Mas Deus não quer como sacrifício aquilo que você pode dar. Deus quer você. Olha para a pessoa que está do teu lado aí, me ajuda, que eu estou suando. Fala assim, Deus não quer o sacrifício que você pode dar. Deus quer você. Meu irmão, nós temos colocado coisas no altar que tem ocupado o nosso lugar. E aquele povo me preocupa, porque aquele povo não tinha o conhecimento que a gente tem hoje. E aquele povo anualmente precisava fazer sacrifícios, diariamente precisava fazer alguns outros sacrifícios. E nós estamos fazendo sacrifícios, gastando energia, tentando pôr no altar aquilo que o Senhor não está pedindo.
Às vezes a gente se sente cansado ministerialmente. Deixa eu te falar, você não está colocando no altar o que tem que pôr. Você está gastando mais energia buscando, sacrifícios para pôr lá, do que qualquer outra coisa. Enquanto o que Deus tem requerido, e a gente vai falar já já, é muito diferente do que aquilo que você tem entregado. Li um livro no Brasil de um pastor, o pastor Aloysio Silva. E o pastor Aloysio faz uma analogia sobre o bolo de chocolate. A gente compra a farinha da melhor marca, o melhor chocolate, faz com todo carinho. A única coisa que a gente esquece é de perguntar ao Senhor se Ele gosta de chocolate. Então, na nossa maneira, nós queremos dar ao Senhor aquilo que a gente acha que Ele quer receber. Mas o que Deus tem requerido não é aquilo que você pode dar a Ele, mas a sua entrega a Ele. E quero ler mais um versículo aqui com vocês, que está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo número 1, que diz assim: a lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Isso está falando dos tempos atuais, aquilo que a gente vive. A lei constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, é o que estávamos falando, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. O sacrifício não é tudo. Anualmente eram entregues a sacrifícios, mas não era isso que purificava os que adoravam. Se tivesse esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. Isso aqui era um prenúncio daquilo que você vive hoje. E a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova os pecados. Os sacrifícios precisavam ser repetidos porque nunca resolviam um problema. Eles apontavam para algo maior. O evangelho não melhora o sistema antigo, ele encerra ele. Pega esse gancho. O evangelho não melhora o que havia no passado. Ele encerra. Começo de ciclo. Jesus não veio apenas morrer por nós. Ele veio nos ensinar como viver diante de Deus. Ele não terceirizou a obediência. Ele se entregou por completo. Em Hebreus 10:10 diz: pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Outra pergunta, me perdoem perguntar tanto. O que significa ser cristão? Ser parecido com Cristo. Em outras terminologias, pequenos Cristo. E eu até brinco: se Cristo é a árvore da vida, você é um bonsai. Você é um pequeno Cristo. E isso me traz uma preocupação com as igrejas. É por isso que é importante começarmos o ano olhando para o futuro, sim, mas aprendendo com o passado, a fim de que você possa não cometer os mesmos erros do passado, mas, ser fiel a propósitos que você deixou de realizar porque você priorizou outras coisas. E meu irmão, desculpa, mas se a sua prioridade, nosso irmão estava aqui falando no ofertório sobre um texto de Mateus, e é no mesmo livro que fala que nós temos que priorizar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E a minha pergunta sempre foi lá na New Time: o que está fora de tudo?
nada. Nada, meu pastor. Quero voltar. Continue pensando na figura do altar. E aqui nós lemos em Hebreus 10:10, e pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Anualmente era necessário pôr um cordeiro, um sacrifício. O problema é que o povo levava o sacrifício, mas voltava às práticas. Eles tinham uma aparência de santidade, mas não eram santos em sua essência. E eu digo de novo, isso me preocupa, porque aquele povo não tinha o conhecimento que nós temos. Hoje nós temos muito mais conhecimento do que aquele povo tinha. Muito mais informação. Nós temos o Evangelho, que não veio para, arrumar aquela aliança. Ele veio dar início a um novo ciclo. Falamos sobre isso. E aí, pensando que, através de Cristo, que Cristo ele veio só uma vez, ele não precisa vir anualmente. Entende isso? O sacrifício que aquele povo levava era aquele pronto, aquele sacrifício era consumido. Ele não voltava para que no ano seguinte fosse entregue de novo. O pecado era cometido anualmente. O sacrifício era feito uma só vez. Cristo veio uma só vez. E eu volto aqui, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Somos cristãos e vocês disseram que sim, somos pequenos cristos. E eu imagino estar falando para pessoas que acreditam nisso. Aí Paulo chega em Romanos 12, capítulo 1 e diz: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Vamos ler aqui. Está aqui no mesmo texto. Um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Se você é cristão, como Cristo, você precisa estar no altar. Uma vez por todas. Tem que acabar esse ciclo da igreja de ficar, trazendo sacrifícios diariamente, ou anualmente, ou mensalmente. Não quero saber da periodicidade. A verdade é que fomos chamados a sermos o sacrifício. E o nosso culto racional é esse. Nós não temos racionalmente, ou seja, de maneira inteligível, de maneira racional, pensando de maneira correta, sido sacrifício. Mas de maneira intencional nós temos, apresentado sacrifícios. Aí a gente sai de frente do altar e cometemos os mesmos erros. Não adianta você fazer planos se você não mudar seu passado. O futuro ele vai ser só a sombra de uma projeção sua. 2026 está começando, meu irmão. E é tempo de você subir no altar. 2026 está começando e é tempo de você ser sacrifício. É tempo de você ser como Cristo. É tempo de você representar Cristo onde você está. No seu trabalho, na sua escola, seja lá onde você estiver, na sua casa, como marido digno, como esposa justa. É tempo de ser sacrifício. E sabe que a palavra de Deus diz que, deixa eu procurar aqui esse texto rapidamente. O seu sacrifício tem sido como está no livro de 1 Samuel. 1 Samuel 15, 22, meu amado. Deixa eu ler com você. O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. O Senhor não quer mais sacrifício. Nós temos gastado energia demais pondo no altar aquilo que não é para estar. O Senhor anseia por você.
O sacrifício que Deus requer, meu irmão, não é aquilo que você pode dar, mas você ser entregue ao Senhor. E vamos comemorar 4 anos, 5, 6. Quantos anos foram necessários sendo sacrifício, sabe? E hoje quero finalizar falando de Abraão, que foi onde a gente começou. Sabe, Deus pôs à prova Abraão e falou assim, ó, traz o seu filho aqui para o altar. E hoje o Senhor está falando para a gente, é tempo de nós colocarmos no altar aquilo que não é mais para ser a prioridade na sua vida. Tem prioridades que você tem posto que são Isaques, me perdoam. Tem prioridades que você tem posto na sua vida que são Isaques. Você tem priorizado coisas em detrimento do Senhor. Cuidado, toda a promessa de Deus, ela vem para algo. Se você recebeu a promessa de Deus, deixa eu te falar uma coisa. É para que você dê testemunho, não para que você traga idolatria. Deus deu um testemunho na vida de Abraão, não um ídolo. Consegue entender isso? Porque se você fizer aquilo que o Senhor te deu como promessa de um ídolo, Ele vai te mostrar um altar e vai te chamar para diante dele. E talvez você chegue lá e fale, Senhor, onde está o sacrifício? E o Senhor diga, é você? Ou é esse Isaque que você tem segurado? Eu não quero me atentar a mais coisas. Quero parar por aqui. Já acredito que aquilo que eu queria trazer já tenha sido dito. O Senhor não requer de você sacrifícios que possam ser dados. Não quer seu jejum, ainda que você necessite jejuar. O Senhor, sabe, não quer que você passe a madrugada orando, ainda que seja importante. Sabe, o que o Senhor quer é obediência. O que o Senhor quer é que o altar esteja livre de qualquer coisa, para que você a qualquer momento possa se debruçar sobre ele, sendo sacrifício santo, vivo, de aroma agradável às narinas do Senhor. Porque nós temos uma aparência de santidade, mas nós não temos sido santos. Nós damos ao Senhor, sabe, o culto da virada. Deixa eu orar aqui. Nós damos ao Senhor 12 dias de jejum. Deixa eu consagrar cada dia como um mês do ano. Não está errado isso. Só que o Senhor não quer mais sacrifícios, quer obediência. E como Cristo, o altar pertence a nós mesmos. Suba no altar, meu irmão. Abra mão daquilo que tem te impedido de romper. Tem ministério aqui parado, travado, porque você está segurando a mão de Isaque. Tem ministério que não tem se desenvolvido. Deus tem tanta coisa, Deus tem te pôr em lugares altos, mas você tem segurado Isaques e posto no altar que é seu, sacrifícios que não são para estar. O Senhor te chama a uma maturidade diferente. 2026 tem que ser um ano diferente. A igreja tem que ser diferente. O nosso comportamento tem que ser diferente. A necessidade da igreja despertar para que sim, venham 5 anos. Meu irmão, qualquer outra festa é cheia de gente. Faz uma festa de criança, sabe? Faz uma festa para o seu filho, faz um convite simples, enche. E a gente tem que estar celebrando 5 anos, 6 anos, com a casa cheia, com pessoas, sabe, que tem prazer de adentrar naquele ambiente. Eu vou celebrar, eu faço parte disso, tem o DNA, é o DNA dessa obra, sabe, também é meu.
É minha responsabilidade também. Eu pensei, por que você não segura o microfone, meu irmão? Que Deus não se importa do chamado que Ele tem na sua vida. O microfone não nos diferencia. O microfone não dá para mim ou pastor Glauber maior responsabilidade. Sabe, talvez por estarmos sendo mais vistos, somos mais cobrados, afinal, a quem mais é dado, mais é cobrado. Mas quem você é quando você sai desse prédio? De quem você fala quando você não está na presença do seu pastor? Quem você tem sido no oculto? Por 2025 inteiro, quem você foi fora desse espaço que não é santo? Eu duvido que aqui dentro você fale um palavrão. Talvez no trânsito, se não estiver com o seu pastor no banco do passageiro. A gente tem que ser na frente do Glauber o que eu sou na frente da minha esposa, o que eu sou na frente do meu filho, o que eu sou na frente do meu empregador, o que eu sou na frente do meu funcionário. Eu tenho que ser o mesmo. O sacrifício no altar, rendido ao Senhor. Vocês entenderam isso? É tremendo. Mas o Senhor não quer mais o sacrifício que você tem dado. O Senhor está nos alertando em algo aqui, ó. Para de gastar energia com aquilo que eu não quero. Vem cá. O altar está livre. E só se você é uma dessas pessoas que quer limpar o seu altar hoje. Se você quiser limpar o seu altar, eu quero orar por você. Se você quiser dar espaço para que, sabe, você seja o holocausto, eu quero te ajudar. Finalizo. 4 amigos pegaram um paralítico. De alguma maneira subiram num telhado de uma casa. Destelharam. Subiram o paralítico. E desceram o paralítico na frente de Jesus. É muita loucura tudo isso. E talvez em 2026 você tenha que entender uma coisa. Eu não sei quem são os outros 3 que fizeram isso. Mas eu quero ser o 4º na sua vida. Eu quero destelhar casas pela sua vida. Eu quero apresentar as suas dificuldades, a sua enfermidade, a sua debilidade, aquilo que te paralisa diante de Cristo. Eu tenho certeza que tem mais um homem aqui. E eu sei que dentro desse espaço, para a honra e glória do Senhor, há muito mais pessoas com esse coração de destelhar casas, para que a paralisação de muitos seja interrompida na frente de Jesus. Seja sacrifício, seja instrumento, seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Amém? Quer limpar o seu altar? Quer vir aqui para a gente orar junto? Só você. Se você não quiser vir aqui, só se coloque de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Meu irmão, quer saber? Quando você vem aqui à frente, não tem a ver com a minha oração, porque é só mais uma oração, a oração de um simples homem. Mas tem a ver com a sua disposição de mostrar para o Senhor que o seu coração deseja
sabe, algo maior. É a disposição de falar: Senhor, eu estou limpando e eu quero ser o sacrifício. Deixa eu falar, se eu passo à frente, é a iniciativa de fazer com que esse ano destrave coisas grandes na sua vida. Seu ministério, meu irmão, é algo poderoso. O seu ministério é um chamado, sabe, que Deus deu. Você tropeçou, catou cavaco pelo caminho, mas o Senhor está te levantando de maneira poderosa, honrosa. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira, sabe? E é na segunda casa que o Senhor dá continuidade na obra que Ele mesmo criou. É por isso que a palavra diz, sabe, o Senhor mesmo terminará essa obra. Meu irmão, e esse é o tempo, este é o ano, este é, sabe, esta é a formação que Deus queria. Você está no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, e o seu ministério vai ser reconhecido. Por isso, não pense em desistir. Sabe, o passarinho pode pousar, o que ele não pode é fazer ninho. Fé não é a ausência da dúvida, meu irmão, é acreditar apesar da dúvida. E você duvidou, e você pensou em desistir, e você olhou o Senhor e orou por isso. É o lugar que eu tenho que estar. Eu quero te dizer, é aqui que o Senhor te pôs, e o Senhor não erra. O Senhor não erra. Aleluia. Você pode estar escondido aí no fundo, meu irmão, mas aqui eu vou fazer algo profético. Dá um passo à frente aqui, ó. Vem cá. O que você fez de lá para cá é sair do background, é sair de uma zona de conforto, é sair de trás, sabe, do backstage, onde ninguém tem te visto, mas o Senhor continua te olhando e quer fortalecer algo que Ele mesmo gerou na sua vida. Você tem duvidado, você tem olhado para dentro da sua casa e fraquejado, você está cansado de algumas coisas, meu irmão. Você tem querido até voltar para o Brasil, até isso passou na sua cabeça. Será que é melhor? Será que se eu fizer um dinheirinho, comprar, sabe? Será se conjecturou, se fizer planos para o Brasil, possa ser melhor do que aquilo que o Senhor tem para você aqui? O Senhor vai falar o tempo de você ir, mas enquanto Ele não falar, o Senhor está dizendo, é tempo de agir. Meu irmão, tome a iniciativa. Seja você a pessoa responsável pela presença de Deus na sua casa. O Senhor quer que você se posicione como o sacerdote que Ele te chamou para ser. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Você tem voz, use-a em nome de Jesus. E aquilo que você fez de vir de lá para cá, é aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, te tirando do backstage e te pondo no holofote. Amém? Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vou fazer aquilo que eu pedi para você. Não quero deixar você de pé tanto tempo. É noite de festa. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar pela tua igreja. E eu faço parte dela. Então a minha oração tem cargo, porque é por mim também. A oração que faço agora é como se eu estivesse fazendo para mim. Espírito Santo, Senhor, nós queremos limpar o nosso altar. Até a cinza, Senhor, eu quero tirar, para ter lugar para fogo novo, para ter lugar, Senhor, para tudo que é novo. Senhor, são brasas novas, e não terceirizo mais sacrifícios. Sou eu, Senhor, quem subo neste altar. Pai, esse altar me pertence pelo ano que vem e por todos os anos em que eu viver, porque eu sou a oferta santa, agradável, de aroma suave, Senhor. Aleluia.
Recebe aí, meu irmão, em nome de Jesus. Não tem a ver com a minha oração, mas tem a ver com a sua fé. Tanto que Jesus, se Jesus dizia: olha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé te levantou. Meu irmão, tem a ver com você, com a sua disposição de acreditar que sinais, maravilhas e prodígios pode acontecer onde você estiver. É questão de você acreditar que tem poder na sua palavra. Por isso, declare sobre a sua vida. Declare sabe, existem pessoas aqui que querem uma companhia, um casamento. Deixa eu te dizer, o Senhor tem tudo isso, mas você tem declarado isso, você tem orado por isso. Às vezes você pede para pessoas orarem por você, mas o Senhor está esperando ouvir a sua voz. Às vezes você quer ser vista, às vezes você tem carregado, minha irmã, eu quero terminar aqui falando que você tem tentado se apresentar diante de Deus e tem se sentido fraca. Você quer se apresentar diante de Deus e tem sentido que há dificuldade no ler, no meditar. Você tem falado sobre foco. Você tem falado, sabe, sobre concentração. Sua mente tem dispersado. Tem sido difícil. Tem sido, sabe, você tem passado por coisas que você não tem contado para ninguém. Tem passado por dificuldades calada, coisas que só você sabe, lágrimas que não só caem agora, mas caem no oculto, quando ninguém vê. Sabe, no seu coração há um sentimento de menosprezo, de abuso, como se estivesse, sabe, vivendo sobre abusos e abusos e abusos. Mas o Senhor tem te olhado, o Senhor tem acreditado que você tem força para se dedicar a Ele, sabe, e é o próprio Senhor que vai abrir portas que estão fechadas. Minha irmã, deixa eu falar uma coisa. Chega de abuso, aceitar isso. Se posiciona. Toda mágoa lança fora no mar do esquecimento. Tudo aquilo que te machucou, sabe, só veio por um motivo, para te fazer melhor e mais forte. Sabe, a tribulação produz, sabe, tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência e esperança. A esperança não traz confusão, sabe? E hoje é tempo de você ter mais esperança. O Senhor vai abrir uma porta que você não esperava, e é para os próximos dias. O Senhor vai te dar a oportunidade de adentrar em lugares que você estava pedindo, e é nos próximos dias. Você vai falar com o seu pastor. Isso não vai demorar a acontecer. Vai falar: aquele maluco disse algo sobre os próximos dias. E é sobre os próximos dias, sabe? É sobre o começo deste ano. É sobre algo que você tem querido, engavetou. E o Senhor vai mostrar, revelar que era plano dele. Amém? Espírito Santo, cadê o meu irmão? Vem cá. Aleluia. Dá vontade nem de parar, né? Dá vontade de continuar. Não sei porque ele quis parar. Irmãos, Deus está aqui. Efésios 2 diz que Deus deu a Cristo um nome sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E essa noite nós estamos aqui para honrar Ele. Essa festa
que nós estamos fazendo, esse aniversário que o Ministério Vida está fazendo, é nada mais, nada menos que uma celebração para que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Porque se não fosse por Ele, nós não teríamos chegado aqui. Se não fosse por Ele, nós provavelmente teríamos desistido no meio do caminho. Mas o Senhor, Ele tem nos dado força, Ele tem nos ativado, Ele tem nos empurrado para fora da nossa zona de conforto. E a realidade é que eu acho que é a primeira vez que eu vejo o pastor Douglas pregar. Eu já vi ele ministrar aqui, quando nós tivemos a nossa vigília aqui algum tempo atrás. Acende a luz para mim, Ana, por favor. O irmão pode sentar um minutinho. Já estou terminando. Eu quero ver o rosto dos irmãos. Dá a luz aí, Renan, por favor. Obrigado. E eu nunca tinha visto ele pregar com essa autoridade. E me assombrou. E pastor, já vou marcar para ele voltar para pregar de novo. Então você já vou reservar você aí, eu vou ver um dia para você vir no domingo também. Como você tem vários pregadores lá, como eu tenho aqui também, a gente já vai marcar outra para você vir no domingo também. E eu quero agradecer, pastor Douglas, de coração, que eu sei que muita gente vai sacrificar o altar agora, tirar esse Isaac que eles têm segurado. E mais uma vez, muito obrigado, porque acho que todos nós precisávamos ouvir isso. Amém? Irmãos, vai deixar o bolo ali ou você vai trazer aqui no meio? Preciso de duas pessoas fortes aqui para ajudar, o Alex, né, como o fortão. E mais uma pessoa aqui, olha, os dois portão. Olha aí. Pega do lado, põe aqui no meio. Cuidado, vai derrubar o bolo, hein? Só falta falar que é faixa preta de jiu-jitsu também. Não, mais ou menos, tá quase, olha, quase faixa preta de jiu-jitsu aí, ó. Vai dar um pega bom, porque ali é a faixa preta de jiu-jitsu, dá um pega bom. Irmãos, eu quero pedir para a família Ministério Vida vir aqui à frente. Nossa casa, nossa igreja, todos da igreja Ministério Vida que estão aqui. A nossa casa. Ué, então o pastor Douglas lá da casa pode vir também, o pastor Douglas, pastora Fê, Ministério Vida também, ué. É o primeiro ano. Cadê a Giovana? Ah, tá aí? A Giovana faz parte dessa família também. E eu quero... ela tá lá com a Isaac. Eu quero agradecer a essa família, que sem vocês nós não teríamos chegado aqui. Pela generosidade de vocês, pelo carinho, pela compreensão, pelos desafios que vocês lutaram com a gente e principalmente a provisão que tem vindo de vocês para essa casa. Que vocês é que têm mantido, é vocês que têm honrado essa casa. E eu sou muito grato a cada um de vocês. Se eu for citar o nome de cada um de vocês aqui e cada coisa que vocês fizeram, acho que seria pouco. E a maior coisa que vocês fizeram é ter me aturado. Tinha que ser a Simone.
Então eu quero agradecer de coração todos vocês. Amo cada um de vocês. E eu prezo a vida de vocês como realmente tem que ser. Oro por vocês diariamente. E eu sei que esse ano 2026 tem muito mais preparado para nós. Como família, como igreja. E um futuro junto com a New Time Church. Nós amamos vocês. Pastor. Forte família. Entrou todo mundo aí? Amém. Vamos cantar parabéns então? Vamos lá, Sérgio? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitos anos de vida. Viva o Ministério Vida! Aleluia! Sopra a vela, Lili! Ô, Lili! Vem soprar a vela aqui, Lili. Vai, sopra. Vai, Lili, sopra. Vai, Lili, força! Ei! Irmãos, obrigado. Vou orar para a gente encerrar, porque eu sei que eu estou com fome. Nós preparamos alguns caldos ali, temos 3 tipos de caldo. Então, quero agradecer também as pessoas que nos ajudaram, que contribuíram, que as mulheres dessa igreja, nós temos 3 tipos, sei que é de carne, feijão e frango. Então tem bastante, comam, se lambuze. Amém? Pai, eu quero te agradecer nesse momento, Senhor, pelo nosso primeiro dia de festa. Agradecer, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos dá a oportunidade de celebrar, Senhor. E eu sei que o Senhor tem muito mais preparado para nós. Quero abençoar, Senhor, o New Time Church. Pedir, Senhor, que o Senhor guarde essa casa. Que o Senhor abençoe essa casa. Continue multiplicando e estabelecendo essa casa na área de São José, Santa Clara, Senhor. Que ali, Senhor, seja a primeira de muitas New Times Churches. Espalha, Senhor, essa igreja por esse país. Espalha essa igreja, Senhor, pelo mundo, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles venham conquistar, Senhor, tudo aquilo que eles tocarem em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, a família do pastor Douglas, eu abençoo a igreja do pastor Douglas, eu abençoo o Ministério Vida, essa família. Eu abençoo, Senhor, todos aqueles que nos visitam hoje, no santo nome de Jesus. Obrigado, ó Pai. E amanhã, Senhor, usa, Senhor, o pastor Léo também, Senhor, no nosso meio. Eu te peço e eu te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Vamos encerrado. Vai lá, tem os copos ali. Comam, depois venham comer o bolo em nome de Jesus. Aleluia.